Beleza. Agora sim, boa tarde a todos, né? São 16 horas e 1 minuto. Vamos dar início a mais um Capacita CREA Online. Em nome do presidente do exercício, Vilmar II, agradecemos a presença de todos. Hoje, o nosso palestrante, que já está aqui conosco, é o ouvidor do CREA, Luiz Madruga, com o tema Livro de Ordem. Né? Antes de iniciarmos, vamos passar algumas recomendações para vocês. É muito importante desligar a câmera e o áudio. Luiz, eu acho que o seu áudio está ligado, não é isso? Pronto. Então, vamos lá. Vou passar agora aqui para vocês algumas dicas. É muito importante deixar a câmera e o áudio desligados, né? Para não atrapalhar o andamento da palestra, que terá duração entre 35 minutos, 40 minutos. E, ao final, Luiz Madruga responderá as perguntas, né, de todos os participantes que clicarem na mãozinha. Para quem não sabe, se você mexer com o mouse, aparece uma barra, né, de ferramenta que fica aí na tela. Aí, quando chegar a sua vez de falar, basta você ligar o áudio. Então, é importante demais que você clique nessa mãozinha. Para quem está assistindo a palestra pelo celular, né, você mexe na câmera e vai aparecer 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos e aí você encontra a mãozinha. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de lembrar a todos que no dia 1º de outubro haverá eleições para escolher o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, o presidente do CONFEA e os diretores da Mútua. A Comissão Eleitoral Regional, ela vai seguir um protocolo muito rígido, né, de segurança para proporcionar um ambiente seguro para os profissionais, para os mesários e a equipe de apoio durante as eleições gerais do sistema CONFEA, CREA e Mútua. A comissão informou para a gente que as urnas e todo o material eleitoral, material de expediente, higienização, equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, serão fornecidos aos mesários, como luvas, máscaras, protetor facial, serão enviados para os municípios onde nós temos inspetoria aqui do CREA. Açu, Caicó, Currais Novos, Macau, Mossoró e Pau dos Ferros, para que a eleição seja a mais segura possível. Então, a dica para vocês, compareçam, certo? É muito importante vocês participarem. A eleição começa às 8 horas da manhã e termina às 19 horas. Para quem não nos segue nas redes sociais, é importantíssimo que nos siga. Nós divulgamos cursos, novidades, informações relevantes para os profissionais e empresas também. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, no Twitter e agora no YouTube, né? Essa palestra, assim que nós terminarmos amanhã, eu acho que por volta das 10 horas da manhã, a gente já vai colocar no YouTube. Então, se você perdeu alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, pode entrar no YouTube do CREA-RN, que é CREA-RN, não tem erro. Né? Lá temos também tutoriais e essas gravações do Capacita. Então, nos siga para se manter informado. Também aguardamos sugestões de vocês, né? É muito importante passar. Então, se quiser alguma sugestão de Capacita, se você tiver, basta falar com a gente pelo direct do Instagram. A gente sempre está olhando e fazendo esse contato com vocês. Bem, vamos dar início agora à palestra sobre livro de ordem com o ouvidor Luiz Madruga. É com você, Luiz. Obrigado, Aneli. Obrigado a todos que atenderam o nosso convite de estarmos juntos nessa tarde, na nossa sala aqui de reuniões, de bate-papo com todos vocês, trazendo para vocês essa resolução, a 1094, que trata sobre o livro de ordem, que o CREA-RN passou a tornar obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, a gente vai bater um papo sobre a aplicabilidade dessa resolução e para que serve o livro de ordem, qual a finalidade tanto para o profissional quanto para o CREA, que é um órgão de fiscalização e também de controle. Então, são essas informações que nós vamos passar para vocês. O livro de ordem, ele é totalmente digital, vocês vão ver logo na nossa abertura de tela que ele é totalmente digital, e você não precisa escrever, você vai apenas digitar, e se houver o desejo de você imprimir, você poderá fazê-lo, tá bom? Então, vamos começar, são todos muito bem-vindos, obrigado mais uma vez.
e, ao final, vocês fiquem à vontade para fazer algum tipo de questionamento relacionado ao assunto, tá bom? Bom, o livro de ordem, por que devo abri-lo? Então, você já observa na nossa tela aí que ele aparece no formato digital, que você pode acessá-lo no seu notebook, no seu tablet, no seu smartphone, e aí você vai cadastrando as ocorrências da atividade que você está realizando. Então, você pode estar na sua obra, no seu escritório, você pode estar em viagem. Então, qualquer fato novo que venha a acontecer durante a execução da sua atividade, você pode fazer o cadastro dessa ocorrência, tá bom? Mas, como foi que ele surgiu? Primeiro, o livro de ordem, ele está amparado legalmente pela Resolução 1094, de outubro de 2017, e vocês podem consultá-lo através do link que eu coloquei para vocês, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, para que vocês possam baixá-lo e consultá-lo, se assim desejarem, tá bom? Mas como foi que tudo isso começou? O livro de ordem, ele partiu de uma auditoria do Tribunal de Contas da União, em conjunto com a CGU, em que foram detectados que, através de um relatório final, de que havia um registro muito elevado de ARTs por profissional e que, em função disso, ficava caracterizado da impossibilidade desse profissional dele humanamente estar presente nessas obras, né, nesses serviços, dando a devida assistência, né, a essa obra. Então, num dos relatos, né, que consta no relatório, ele evidencia que as atividades de engenharia não podem prescindir da presença efetiva do profissional. Então, o profissional é quem detém o conhecimento técnico, o profissional é quem detém o saber em função dos seus conhecimentos adquiridos, né, durante a sua formação acadêmica, e cabe a ele, profissional, zelando pelo seu nome, pela sua formação, acompanhar o desenvolvimento do seu projeto, da sua obra, da montagem de um equipamento, então, do plantio de uma lavoura, da prescrição de um agrotóxico, se ele está sendo feito de forma como foi prescrito. Então, cabe ao profissional estar presente. Então, daí a preocupação de se criar dispositivos que reforcem a efetiva proteção da sociedade. E, como resultado dessa avaliação, foi aberto esse processo, que eu coloquei na tela aí para vocês, da Controladoria Geral da União. O órgão auditado foi o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e sendo o CONFEA, né, os demais CREAs estavam arrolados nessa avaliação. O que é que foi constatado pela auditoria? Primeiro, a baixa efetividade na aplicação de penalidade. Então, quando a gente fala na baixa efetividade na aplicação de penalidades, é exatamente após a caracterização do acobertamento profissional. Mais adiante, a gente vai conversar com vocês, a gente vai informar para vocês que o acobertamento profissional, ele é caracterizado como um tipo de exercício ilegal da profissão. Então, na engenharia, sempre que a gente fala em exercício ilegal da profissão, a gente sempre associa ao leigo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Mas não, o exercício ilegal da profissão, ele também é aplicado ao profissional quando ele exorbita das suas as atribuições ou quando ele acoberta, né? Que é quando ele registra uma ART e sem dar a devida assistência àquele trabalho ali. Também se constatou uma ineficácia na fiscalização do exercício profissional, que, no caso, uma falta de análise mais criteriosa das ARTs que eram recebidas, né? E a desvalorização do livro de ordem. Observa que o livro de ordem ele já existia quando esse relatório foi feito, tá? Embora ele seja de 2017, mas em 2009 o CONFEA editou a resolução 1024,
que tornava obrigatório o livro de ordem. Porém, naquela ocasião, a sua aplicabilidade foi suspensa porque percebeu-se que ele não seria eficaz. Havia, inclusive, a imputação de multa caso o fiscal ele detectasse a ausência do livro de ordem na obra, então haveria lavratura de multa. Então, esses pontos, que a gente chama de pontos frágeis na resolução, fizeram com que a resolução ela fosse suspensa e ela não fosse aplicada. Então, foram revistos ao longo desses anos esses pontos e editou-se, né, a resolução 1094, em 31 de outubro, onde ela traz essas novidades com relação ao livro de ordem, sem aplicação de penalidade, porém, obrigando o profissional, caso ele deseje o acervo técnico de uma determinada RT, que se faça necessário a abertura prévia do livro de ordem antes de você solicitar a baixa da RT. Então, a gente vai falar mais sobre isso, com mais detalhes, mais adiante. E também a fragilidade na emissão de certidões de acervo técnico, possibilitando que profissionais de empresas não envolvidas diretamente na execução de obras recebessem a CAT. Em 2019, nós tivemos uma demanda considerável aqui no nosso regional de denúncias, né, em processos, sejam processos licitatórios, né, ou até de empresa, informando que um determinado profissional ele não fez aquele serviço. Então, isso resultou na paralisação da análise das nossas CATs para que se fosse verificado a real participação dos profissionais naquelas obras. Então, a gente percebeu que estava havendo uma indústria de fabricação de acervo técnico. Tá? Então, daí essa fragilidade que foi apontada no relatório. E a recomendação da CGU foi de tornar obrigatória a adoção do livro de ordem pelos conselhos regionais e pelos profissionais e fixar prazos para a sua exigência. Com as seguintes recomendações. Implementar mecanismo para monitorar a devida instauração de ofício de processos pelas comissões de ética profissional, a partir de notícias ou indícios de infrações éticas por má conduta pública e escândalos praticados pelos profissionais, ou sua condenação definitiva por crime considerado infamante. Então, com essa recomendação, surgiu a Resolução 1090, em 3 de maio de 2017, que fala sobre o cancelamento de registro profissional quando ficar caracterizada a má conduta pública, né, escândalo ou crime infamante. E, no seu bojo, veio a decisão normativa 111, de 30 de agosto de 2017, em que ela fala sobre análise de RTs registradas e procedimentos para fiscalização da prática de acobertamento profissional. Então, é interessante essa decisão normativa, porque, embora o livro de ordem seja obrigatório, você, profissional, deve fazer o seguinte questionamento. Se o livro de ordem é obrigatório, então, aquele profissional que é o famoso canetinha, né, como a gente geralmente chama, ele vai ele vai registrar a RT, mas ele não vai abrir o livro de ordem, porque ele já tem um acervo que ele considera que para ele é considerável. Ele não vai necessitar daquele acervo, daquela RT. Mas aí, o que acontece? A decisão normativa 111, ela vem exatamente para que a gente possa, através do nosso sistema, verificar os profissionais que são mais ranqueados numa determinada atividade, de uma determinada modalidade da engenharia, e, a partir de então, a nossa fiscalização, ela vai a campo verificar esses profissionais que registram um número considerável de RTs e se eles estão dando a devida assistência. Essa decisão normativa, ela abarca todas as câmaras e traz relatórios, um modelo de relatórios que a fiscalização utiliza para poder, na diligência, preenchê-lo e subsidiar a Câmara Especializada, né, na análise e poder julgar se, de fato, o profissional cometeu ou não acobertamento. Caracterizado a infração, o fiscal ele autua o profissional
por exercício legal por acobertamento profissional. Então, há uma casadinha, né, da Resolução 1094 com a decisão normativa 111. Então, o relatório dizia que, a partir de um levantamento efetuado junto aos sistemas eletrônicos dos CREAS, constatou-se casos de incompatibilidade entre os números de RTs registrados por profissional e a sua efetiva participação, o que configuraria haver fortes indícios de que o acompanhamento responsável técnico estava sendo caracterizado pelo acobertamento profissional, cuja infração está prevista na linha C do artigo 6º da Lei 5.194. Então, diante disso, né, o TCU entendeu ser necessária a implementação de diversas ações do sistema Confea-CREA. Então, observem aí que, a partir de então, a gente teve a edição da 1094, da DN, decisão normativa 111, e da resolução 1090, exatamente atendendo a essa recomendação do TCU. Então, quais foram os aspectos finalísticos que foram abordados? Os levantamentos efetuados buscaram, por meio da verificação das ações desenvolvidas pelos CREAS, para a defesa da sociedade frente ao mau exercício de profissões jurisdicionadas a esses conselhos. Então, o que foi recomendado ao CONFEA e às autarquias que são a ele vinculados. Como forma preventiva, né, a fiscalização do exercício profissional, que seria através da RT, do livro de ordem e da certidão de acervo técnico. E de forma repressiva, que seria a aplicação de penalidades, que seria através do processo de responsabilidade profissional, que é aberto nas câmaras especializadas e encaminhado às comissões de ética. Então, você tem aí, além do crime de acobertamento, né, você vê, a Câmara pode entender que o profissional ele teve um comportamento ético inadequado, e esse processo ser encaminhado para a comissão de ética, e uma vez constatado que ele realmente infringiu, cometeu uma falta ética, então a Câmara aplica a penalidade, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, que convém ao processo que está sendo analisado. Bom, então, o que a CGU fez para chegar a essa constatação? A CGU ela solicitou aos CREAS uma planilha com a relação dos 10 profissionais de engenharia civil com maior número de RTs de execução de obras ou projetos registrados nos anos 2015 e 2016. Então, o critério já foi estabelecido. Cada regional deveria apresentar a relação de 10 profissionais. Então, nós temos 27 regionais. Qual modalidade? Engenharia civil. Qual atividade? Projeto e execução de obra. E qual período? Registrados em 2015 e 2016. Então, a partir desse critério estabelecido pela CGU, os CREAS fizeram uma busca nos seus bancos de dados e forneceram essa relação ao Conselho Federal e, consequentemente, informou a CGU os dados apurados. E aí a gente chegou a esses dados que eu apresento agora para vocês, tá? Então, nós temos aqui no Mato Grosso, nós temos um profissional que a gente, vocês observam que a gente, no Registro Nacional dele, a gente, para preservar a identidade desse profissional, a gente manteve apenas os números do meio, né? E aí vocês veem, olha, nós temos um profissional no Mato Grosso com 1.466 RTs registradas nesses 2 anos. E o segundo colocado já vem para 304. Em Goiás, você sobe, então, você tem aqui em Goiás, você tem 996, é o primeiro profissional ranqueado, e depois o outro com 451. Em Pernambuco, você tem aqui 169 e já cai para o segundo colocado com 58. No Paraná, você tem aqui 1.300 para o primeiro profissional, 1.057 para o segundo e 512 para o terceiro. Então, a gente verifica, né, através da verificação desses dados, os CREAS, eles tiveram que convocar esses profissionais e para que eles explicassem, olha, como é que você dá conta de tanto serviço?
né? Assim, se for fazer uma estatística, seria humanamente impossível que ele estivesse deslocando pelo Estado, né? Realizando todas essas atividades. E aí, a partir daí, surgiu o livro de ordem, numa nova versão, que eu vou mostrar para vocês agora, em que ele diz que o livro de ordem ele é um instrumento de fiscalização que possibilita verificar a autoria dos projetos e a existência do profissional responsável técnico pelas obras e serviços. E também ele é uma ferramenta de fiscalização e controle. Então, quando o profissional, ele registra o livro de ordem, quando ele abre o livro de ordem, quando ele começa a cadastrar as ocorrências, para a fiscalização, acaba sendo um auxílio de grande importância, porque algumas obras, por exemplo, os serviços eles podem ser contratados, eles podem ser terceirizados. E, em decorrência disso, a gente tem como identificar se esse serviço terceirizado, se ele está sendo executado por um profissional registrado, se esse profissional é registrado e se ele registrou a RT, se a empresa, no caso, foi contratada, ela possui registro no CREA, se ela tem um profissional no seu quadro técnico. Então, a fiscalização internamente, ela faz uma pesquisa e verifica todas essas possíveis irregularidades, tá? Então, o livro de ordem, ele é, para o CREA, um instrumento de fiscalização e controle de suma importância. E, embora a resolução ela seja de 2017, a aplicabilidade dela começou em 2018, mas no CREA do Rio Grande do Norte, esse instrumento ele tornou-se obrigatório para a emissão de CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas em janeiro de 2020. Então, todas as obras registradas, todos os serviços registrados, a partir de 1º de janeiro de 2020, o profissional que desejar a CAT daquela ART, ele obrigatoriamente tem que abrir o livro de ordem antes que seja realizada a devida baixa daquela ART, tá bom? Sob pena de ele não ter acesso a essa CAT que ele tanto deseja, que é tão importante para ele. Aí você me pergunta, mas uma obra iniciada em 2019, 2018 e que continua sendo executada em 2020, eu preciso abrir o livro de ordem? Não precisa. Para esses casos de obras em andamento registradas nos anos anteriores, segue a regra antiga. Então, nesse caso, aí o que vai acontecer? Você vai solicitar a sua CAT de forma normal. Vai lá no seu ambiente, vai solicitar a CAT e anexar os documentos necessários, tá bom? Caso ocorra a necessidade de você complementar essa RT, ou você precisou substituir essa RT, e essa RT ela é de 2018, 2019, 2017, então ela vai receber o número de 2020. E aí, eu vou ser obrigado a abrir o livro de ordens? Bom, a princípio, não seria necessário isso. Então, o que a gente pede a vocês? Ao substituírem uma RT do ano passado, se aparecer aquele botãozinho verde lá, abrir livro de ordem, então vocês entrem em contato conosco para que a gente possa comunicar a nossa área de TI, para que isso não possa criar um obstáculo para você, profissional, na hora ou seja, um serviço que você começou em 2017, 2018, 2019, substituiu, ela recebeu um número em 2020, e aí ele aquele botãozinho verde lá para você poder abrir a sua registrar a sua CAT, tá ok? Bom, e o que é o livro de ordem, né? Então, eu pulei aqui. Bom, o livro de ordem, ele constitui a memória escrita de todas as atividades relacionadas com a obra ou serviço e servirá de subsídio para comprovar a autoria de trabalhos,
garantir o cumprimento das instruções tanto técnicas como administrativas, dirimir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à obra, avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, né, gastos imprevistos e acidentes de trabalho e eventual fonte de dados para trabalhos estatísticos. Isso tudo está na resolução, tá, pessoal? Quais informações eu posso incluir no livro de ordem? Então, são várias informações que você pode. Quanto mais rico for o seu livro de ordem, quanto mais informações ele tiver, ele será importante para nós internamente, principalmente a nossa fiscalização, o acesso às informações, né, de outras atividades que foram fiscalizadas e que, por acaso, não teve o devido registro de ARTs ou a empresa não se registrou, algo do tipo assim. Então, o que é que você pode incluir no livro de ordem? Dados do empreendimento, do seu proprietário responsável técnico, né? As datas de início de previsão de conclusão de obra, data de início de conclusão de obra e etapa programada. Esses 3 itens, eles já são contemplados na sua RT, concordam? Esses 3 itens eles já aparecem na RT de vocês. Porém, seguindo no slide, então você vai poder colocar aqui relatos de visitas do responsável técnico, o estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica, orientação de execução mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações. Caso algum acidente, né, venha na sua obra, no seu empreendimento, você pode registrar empresas terceirizadas, prestadores de serviços que foram contratados. Caso o seu serviço, a sua obra tenha sido interrompida, você pode relatar a interrupção, né? Seja pelos motivos que você julgar necessário, como de caráter financeiro, meteorológico, faltou um insumo, um produto que você precisa para concluir aquela etapa, e aí você precisa interromper a obra. Nós tivemos um fato, nós estamos vivendo um fato superveniente agora, né? Que é a pandemia. Então, várias obras foram paralisadas. Então, esse é um motivo da obra ter sido interrompida. Então, esse é um fato relevante, é um fato superveniente que não pode deixar de ser esquecido e omitido por nós. Bom, e aí, o que vem a ser o acobertamento profissional? Isso é importante para todos nós, principalmente para os profissionais, que o acobertamento profissional, como eu falei para vocês, ele é tipificado como exercício legal da profissão. Então, o que é que diz o artigo 6º na sua linha C? Ele diz, olha, exerce legalmente a profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo o profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços sem sua real participação. E ainda diz o seguinte, olha, no artigo 9º, serão consideradas nulas as ARTs, né, quando a qualquer tempo for caracterizado o legal da profissão em qualquer outra de suas formas. Então, nós temos exercício legal da profissão pessoa física, nós temos exercício legal por acobertamento, nós temos exercício legal por exorbitância de atribuições. Então, são as tipificações de exercício legal que a resolução 1025 também coloca. O artigo 6º da Lei 5.194 e o artigo 9º da 1025. Bom, e sendo confirmado, caracterizado o acobertamento, a Câmara Especializada, da qual você faz parte, ela pode tornar nula a sua RT. Então, uma das formas de você declarar a nulidade da RT é você verificar que o profissional emprestou seu nome a pessoas físicas ou jurídicas sem sua real participação. Esse é o crime de acobertamento profissional, tá? E aí ele tem outras formas, né? Lacuna, erro ou inexatidão insanável de qualquer dado da RT, incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais, que seria uma forma de exorbitar. Então, são formas de você caracterizar a nulidade da sua RT. Mas e as penalidades aplicáveis nesses casos? Né? Bom, essas penalidades elas são aplicáveis quando elas seguem para a Câmara Especializada, da qual você faz parte, e a Câmara ela verifica um possível
indício de falta ética. E aí o processo vai para a comissão de ética. A comissão de ética ela vai analisar o processo, vai analisar as partes envolvidas, vai ouvir as envolvidas, e a partir daí ela vai aplicar a multa de acordo com a gravidade da penalidade. Então, vai para uma multa, uma advertência reservada, uma censura pública, a suspensão temporária do exercício e o cancelamento definitivo do registro do profissional. Então, são essas as penalidades que são aplicadas aos profissionais pela Comissão de Ética e está prevista na Lei 5.194. Então, as vantagens de você registrar uma RT, as vantagens de você dar a sua assistência à obra, estar presente na obra, é uma forma de você combater o exercício ilegal da profissão, garantir a segurança e a proteção da população que contratou um profissional na certeza de que obteria segurança, qualidade, né, uma obra feita com critérios técnicos bem definidos. São coisas que só que pode garantir é um profissional habilitado. Um leigo, ele não pode garantir isso. Quantas obras que são executadas por leigos, por construtores que não têm formação técnica, e você vê sobra de materiais, né? Seja todo tipo de material que você possa imaginar, fios, cabos, eletrodutos, cimento, azulejo que sobra sem ter sido feita uma planilha orçamentária adequada. O construtor ele não tem essa capacidade. O leigo ele não pode fazer dimensionar, quantificar isso para que a obra ela não traga prejuízo financeiro. Quantas obras elas ficam inacabadas? Quantas obras elas apresentam vícios após a sua conclusão? Né? A gente já presenciou tantos fatos que ocorrem. Então, quando um profissional ele deixa de dar assistência, ele deixa de acompanhar, e esse tipo de ocorrência, ele acaba ficando evidente. Então, é aí que a nossa fiscalização ela entra no circuito para verificar se aquele profissional, de fato, ele acompanhou aquela obra. Então, é importante que o profissional ele esteja presente. O livro de ordem, ele traz essa vantagem para você, profissional, como para garantir o seu acervo técnico, e para nós do CREA, para podermos, de uma forma mais efetiva, o exercício legal da profissão. O atendimento ao Código de Obra da Prefeitura, né, e demais exigências municipais. A gente tem parcerias com vários órgãos de controle, então o livro de ordem ele pode ser uma ferramenta de auxílio para esses órgãos de controle, caso em seus bancos de dados eles não localizem informações relevantes, né, para abertura de um processo, para caracterizar alguma falha, alguma falta de algum profissional do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando eu posso preencher o livro de ordem? Então, o livro de obra ou o livro de obra é preenchido desde que a RT esteja registrada. Então, profissional, você registrou a sua RT, então, uma vez registrada a sua ART, o livro de ordem ele já vai aparecer para você lá a opção de você abri-lo. Quando você elabora a RT e ela fica no modo rascunho, pendente de pagamento e depois pendente de análise, o botão verde, para você abrir a RT, ele não vai aparecer. Então, depois que ela for registrada por nós, vai aparecer lá o botão verde para você abrir as ARTs e, a partir daí, você vai cadastrar as ocorrências. Então, as ARTs, porventura, estejam reprovadas, invalidadas, baixadas ou canceladas, não tem essa possibilidade, tá ok? Então, aqui para mostrar para vocês, olha, eu tenho essa tela de uma RT nossa aqui do ambiente teste que a gente utiliza, e essa RT foi registrada, ela já se encontra registrada, com aqueles dados iniciais que eu falei para vocês, e logo à direita tem ali o botão abrir livro de ordem. Então, você deseja a CAT? Abre o livro de ordem. E aí, quando você abre o livro de ordem, ele vai aparecer com essa mensagem para você, que o livro de ordem ele é um instrumento de fiscalização que possibilita verificar a autoria dos projetos e a existência dos profissionais.
Ele traz essa mensagem em negrito, né, dizendo que o instrumento será obrigatório a partir de janeiro de 2018, porque a resolução ela é de 2017. E só que os CREAs eles tiveram um período de adequação e nós, em 2019, trabalhamos muito nessa adequação para que o livro de ordem, a partir de janeiro de 2019, pudesse estar disponibilizado a todos vocês profissionais. Eu quero o livro de ordem, eu quero a CAT, então eu clico lá em Sim Cadastrar. Bom, vou aqui em Sim Cadastrar e vou clicar no livro. Quando você clica, abre o livro de ordem, ele vai aparecer para você o número dele, o número da RT e a data da abertura. A data da abertura não necessariamente concordará com a data do registro da RT, porque você pode ter feito o registro da RT de forma prévia, porém você pode estar aguardando uma ordem de serviço para que você possa iniciar o serviço, você está aguardando a chegada de materiais, algum projeto que você precisa para iniciar, então você vai abrir o livro de ordem quando você achar que a obra de fato vai acontecer. E aí, abrindo o livro de ordem, a obra de fato ocorrendo, você vai fazer o quê? Você vai cadastrar a ocorrência, tá? Então, a primeira ocorrência você vai cadastrar e você vai colocar o tipo de ocorrência e a fase. Aí tem a data lá, você viu que o livro de ordem ele foi aberto no dia 15 de maio. E a primeira ocorrência está sendo cadastrada no dia 16 de maio, às 8 horas e 21 minutos. Então, o CITAC hoje disponibiliza para vocês essas ocorrências e essas fases. Então, nós temos aqui acidentes, andamento das etapas, interrupção de serviços, reinício dos serviços, profissionais de participação de outros profissionais. Então, geralmente, um que é muito utilizado quando você começa a obra é andamento das etapas. E aí, em que fase você está cadastrando essa ocorrência? Então, essa ocorrência você está cadastrando em uma montagem, através de uma fiscalização, está registrando a sua RT numa fase em que a obra já está sendo executada, mas você foi contratado para, por exemplo, instalar o elevador. Então, você vai botar lá o quê? A montagem, né? A montagem do elevador. E aí você vai colocar andamento das etapas, montagem, e aí você vai fazer o quê? A descrição dessa etapa. Você vai colocar lá, no caso aqui, a obra está em fase de fundação e diz que, devido às fortes chuvas do dia, a execução da fundação foi paralisada temporariamente. Então, houve uma paralisação dessa obra, dessa atividade, fundação, devido às fortes chuvas que ocorreram, e o profissional ele pretende retomar a atividade no dia seguinte, caso a meteorologia permita. E para ficar caracterizado essa ocorrência, você pode adicionar um arquivo, uma foto, que pode ser em JPEG ou PDF, com tamanho de até 20 MB por ocorrência, e ela vai poder ilustrar, olha, de fato choveu, às vezes ocorreu um acidente nessa etapa, então você mostra o acidente que aconteceu, tira uma foto, então isso serve para validar aquilo que você está falando. É obrigatório? Não. Se você não adicionar nenhum arquivo, não invalida a sua ocorrência, tá bom? Mas isso é muito válido quando você tem um cliente que ele está acompanhando a sua obra à distância. Então, à medida em que essa obra ela vai evoluindo, você pode fornecer o livro de ordem de acordo da etapa onde se encontra o empreendimento. E assim o seu cliente ele vai acompanhando a etapa, a evolução da obra à distância. Então, você pode imprimir, se for necessário, para deixar na obra, até para você deixar na obra, se desejar, ou você pode enviar por e-mail para o seu cliente ou seus clientes, né, ou as pessoas que estão envolvidas na etapa, naquele empreendimento, porque você pode ter uma equipe de profissionais de várias modalidades, ou você pode também ter profissionais com corresponsabilidade, eles podem estar atuando com você, realizando a mesma atividade. Então, é uma forma de você manter
a sua equipe, os demais profissionais, atualizados do que está acontecendo no empreendimento. E aí, quando você digita, você vai lá, vai aparecer a mensagem, se você quer cadastrar a ocorrência, você vai dizer que sim. E ele fala aqui, olha, após cadastrada, ela não poderá ser alterada ou excluída. Então, você revisa o que você escreveu, se a etapa é aquela mesma, se a fase é aquela mesma. Ah, então é isso mesmo? Então, vou cadastro. Não, eu esqueci alguma coisa aqui, algum dado importante. Então, você volta, edita, e aí está seguro, cadastra a ocorrência. Feita a ocorrência, eu estou colocando para vocês aqui um exemplo de livro de ordem, né, com várias ocorrências. Então, você vê que é uma RT só. É importante frisar o seguinte: se numa obra você tem profissionais atuando em conjunto com você, e são de corresponsabilidade ou de coautoria, cada profissional deverá abrir o seu livro de ordem. Então, se eu estou executando uma obra em conjunto com um colega, eu abro o livro de ordem e o meu colega não, ao baixar a RT, aquele meu colega que deixou de abrir o livro de ordem, ele perde o acervo. Então, é importante frisar isso para vocês. Quantas RTs estiverem sendo executadas simultaneamente naquela fase, por profissionais corresponsáveis, cada profissional abrirá o seu livro de ordem. Até porque cada profissional tem a sua RT. Tá? Então, não é porque um profissional registrou a RT e eu também, mas ele abriu o livro de ordem e eu não abri, eu teria o acervo. Não. Cada profissional deve registrar o seu livro de ordem. Como eles estão atuando simultaneamente, eles vão declarar nas etapas as mesmas coisas. Isso não há nenhum impedimento com relação a isso, tá bom? Então, olha, nos andamentos das etapas, aqui tem um acabamento, e aí ele está registrando aqui o seguinte, olha, a aplicação do gesso ela foi terceirizada para a empresa Gesso Forte que anotou o serviço de RT número tal. Então, a fiscalização já sabe que a Gesso Forte ela registrou uma RT. Digamos que a Gesso Forte não tivesse dado RT, o que a fiscalização faria? Ela iria verificar se a empresa Gesso Forte ela tinha registro no CREA. Não tem registro no CREA, então a fiscalização tomaria a providência que julgasse pertinente. Ah, tem registro, mas não tem profissional no quadro? Tem registro, profissional no quadro, mas não fez a RT? Então, para cada situação, a fiscalização tomaria a medida cabível para esse caso. Na ocorrência 3, houve aqui um acidente, e esse acidente aconteceu quando um profissional de uma modalidade realizava a sua atividade. Então, ele diz aqui, olha, a execução do padrão de entrada, no caso de energia, foi de responsabilidade do profissional João dos Anzóis. Então, ele já está dizendo que aquele acidente aconteceu com aquele profissional. Embora a atividade ela seja, o profissional tenha registrado a obra como um todo, alguns serviços foram contratados, foram terceirizados. Então, aconteceu um acidente, digamos que aconteceu um acidente na montagem do elevador. Então, qual era a empresa que estava montando? Se essa ocorrência ela é registrada no livro de ordem, isso já facilita muito a fiscalização, até mesmo na tomada de decisões, isso torna mais ágil a ação da fiscalização. Ele está dizendo aqui que ocorreram substituições de tomadas, de 10 amperes no banheiro. Então, são detalhes que o profissional ele pode acrescentar no livro de ordem. Luiz, eu posso cadastrar uma única ocorrência com tudo que se passou na obra? Pode. Vários empreendimentos eles têm o seu livro de obra, o livro que é anotado. Então, o que esse profissional faz? Ele registra a RT e abre o livro de ordem. Então, digamos que ao final da obra, antes dele baixar a RT, ele abre uma única ocorrência e, com o livro de obra digitalizado, ele cadastra essa única ocorrência e pede a baixa da RT. Então, e ali as ocorrências da fase que ele, de tudo que ele realizou naquele empreendimento. Projeto, geralmente, são poucas ocorrências, né? A gente presume que sejam poucas ocorrências. Você é contratado, você visita o local,
E aí depois você começa a elaborar o seu projeto, entrega o projeto e finalizou. Pronto, abriu o livro de ordem, você garantiu o seu acervo técnico da RT referente àquele projeto ali. Seguindo aqui, pessoal. Bom, e aqui ele tem a informação de que eu posso imprimir o livro de ordem. Eu posso imprimir o livro de ordem a qualquer momento, tá? Eu não preciso imprimir o livro de ordem somente ao final. Eu vou imprimir o livro de ordem, como eu disse a vocês, caso eu queira dar informação ao meu cliente do que está acontecendo naquela obra. Meu cliente está distante, está em outro país, está em outro estado, está impossibilitado de vir à obra. Então, eu vou mandar para ele o livro de ordem, com as fotos, com as ocorrências, então ele vai ficar sabendo tudo o que está se passando. Ele é digital, então você consegue mandar pelo WhatsApp, você consegue mandar por e-mail. Rapidinho, o livro de ordem ele chega ao conhecimento do seu cliente. E aqui a estrutura do livro de ordem, quando ele já está com todas as suas ocorrências, né, cadastradas, documentos anexados e o termo de encerramento. Então, eu tenho o termo de abertura que ocorre com a RT, os dados da RT, as ocorrências que eu cadastrei, os anexos que poderão ter ou não, e o termo de encerramento. Como é que ocorre o termo de encerramento? O termo de encerramento ele ocorre com a baixa da RT, tá bom? Então, a RT encerra o livro de ordem. Encerrado o livro de ordem, eu vou ter essa estrutura aqui. Ó. Eu tenho aqui o livro de ordem, número 9 de 2019. Ele vai receber vários números no decorrer do ano. E aí ele tem aqui o termo de abertura, ele faz a menção ao profissional, o número da RT. Eu anexei aqui uma ocorrência, né? E eu estou apenas ilustrando, eu coloquei aqui um transformador, né? Só para ilustrar que foi anexado um documento na ocorrência número 3. E eu posso também, vinculado à minha RT inicial, existe uma RT complementar, tá? Que o profissional, ele fez uma alteração da área de 440 metros quadrados, então ele fez uma RT de complementação, tá bom? Colegas, em linhas gerais, o que eu queria passar para vocês era isso. O livro de ordem, ele é uma ferramenta importante para o profissional, obrigatória ao profissional que deseja o acervo técnico daquela RT. O profissional que está iniciando no mercado agora, é interessante que ele, ao registrar a RT, que ele abra o livro de ordem como forma de garantir o seu acervo técnico, de construir, né, a sua vida, o seu currículo profissional com as suas certidões de acervo técnicos, e também é uma ferramenta de controle para os CREAs, para as fiscalizações e para os órgãos de controle, tá bom? Eu deixo aqui para vocês as nossas redes sociais, a Nelly já fez a menção, né, das nossas redes sociais, nos sigam e nos informem aí o que vocês acharam do nosso evento para que a gente possa melhorar. Um abraço a todos e estou aberto agora às perguntas. Obrigada, Luiz, por essas explicações. Vamos iniciar agora as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante a mãozinha. Eu expliquei no início, para quem não estava, entrou depois, tem uma barra de ferramentas, é só mexer com o mouse, ele aparece, aí você consegue aplicar. Ou tem computador também, que é na parte de cima, e no celular tem 3 pontinhos também. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que tem alguém falando aqui, vamos ver. Enquanto pessoas se organizam, se querem fazer alguma pergunta, essa gravação, a gravação, né, de Luiz Madruga, que é o nosso ouvidor, vai ficar gravada no YouTube, que é CREA-RN, se quiser tirar alguma dúvida. Luiz, estão fazendo uma pergunta aqui pelo chat, que Eu é a já vi, Ana. Nelly. Está vendo?
Já, ele está perguntando se, no caso, se o livro de ordem, a anotação deve ser diária. Obrigado pela pergunta, Anderson. Não há essa obrigatoriedade da anotação diária, porque se você está iniciando uma fase de fundação e se não houve nenhuma intercorrência, não há necessidade de você fazer as anotações diárias. Você pode fazer anotação semanal, quinzenal. Então, fica a critério do profissional dele fazer. Ele pode fazer também as anotações por etapas da obra, à medida em que cada etapa for sendo iniciada. Ele abre uma nova ocorrência dizendo, ó, nessa data iniciou-se a fase tal da obra, então você coloca. Se durante aquela etapa aconteceu algum fato superveniente que você acha que é relevante, que seria necessário você anotar, é importante. Você pode até relatar um furto que aconteceu na sua obra, né? Então, você pode ficar à vontade. As ocorrências, elas são livres, né? Você pode cadastrar aquilo que você acha relevante para você. Lembrando que, já respondendo aqui a pergunta já do outro chat, se eu não abrir o livro de ordem, ao pedir a baixa da RT, eu perco o acervo, tá bom? Então, profissional, registrou a RT, iniciou o seu empreendimento, deseja o acervo, abra o livro de ordem e cadastre as ocorrências, ok? Obrigado pela pergunta, viu, Alana? Vamos ver, tem mais alguma pergunta? Bem, se não tiver nenhuma pergunta, né, Luiz? A gente pode encerrar o Capacita de hoje. O pessoal está agradecendo aqui a sua participação. Muito obrigada a todos pela participação mais esse Capacita, né, nessa quinta-feira. Luiz, quer fazer algum encerramento? Eu queria agradecer a participação de todos e tem uma pergunta que chegou agora, que se isso vai controlar realmente a quantidade de RTs. Olha, a gente espera que, se não for para não conseguir controlar na sua totalidade, mas que a gente possa minimizar a ação dos maus profissionais. Da mesma forma que a gente combate o exercício legal da profissão ao leigo, então a gente também tem que combater o mau exercício profissional, daquele profissional que não vai na obra, que só registra RT por um preço muito baixo, acontece muito isso, e, consequentemente, ele não dá assistência. Na assistência, ele vai registrar uma RT numa outra obra a um preço mais baixo. Então, em casos como esse, a gente solicita que vocês, profissionais, façam a denúncia. Você não precisa se expor, você não precisa dizer seu nome, a denúncia ela pode ser anônima. Nós, recentemente, recebemos uma denúncias, né, de uma região do Alto Oeste, de um profissional que registrava as ARTs e prestava seus serviços a preços realmente impraticáveis. E a nossa fiscalização esteve lá e pôde realmente constatar, através dos relatórios que foram elaborados, que esse profissional ele não dava nenhuma assistência à obra. Olha só a qualidade dessa obra, olha só como é que essa obra ela vai estar, né, ao seu final, os problemas, né, que essa obra ela vai apresentar ao seu final. Então, o consumidor final é o morador, é a pessoa que vai usufruir daquele serviço. Imagina você entrar na sua casa já ter rachaduras, e num dia de chuva a casa apresentar infiltrações, e aí você vai estar realmente, vai ter muito aborrecimento e vai procurar para esse profissional, o profissional vai dizer assim para você, olha, você me pagou só isso, então é importante que a sociedade e os profissionais denunciem esses maus profissionais que atuam no mercado. Luiz, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela participação de todos. Repito, esse Capacita vai estar
no nosso YouTube, né, no CREA RN. Gostaria de solicitar a todos que quem não nos segue no Instagram, por favor, vá lá, porque é muito importante para a gente, porque a gente lá passa sugestões, dicas, comunicados, né? E escutamos também, vocês também podem mandar para a gente. Se quiserem falar com o ouvidor, mandar alguma pergunta, temos o nosso WhatsApp, né, Luiz? Que é o 9128 3827. Está correto? Perfeito, É Anélia. Já esse decorou o número. número. Tá? Tem mais uma dúvida, Anélia. Acho que Tá. tem uma pessoa perguntando ali, eu tenho uma dúvida ali. Teve uma pessoa que perguntou antes, apareceu no chat, se ele pode usar o livro de obras. Sim, o livro de obra ele pode ser utilizado como livro de ordem. Porém, foi aquilo que eu disse. O livro de obra ele deve ser digitalizado, se ele já não estiver, e aí ele ser anexado a uma das ocorrências que o profissional irá cadastrar no livro de ordem do CREA, ok? Ele já respondeu aqui, ok. Beleza. O Anderson tem mais uma pergunta para fazer? É Anderson Teixeira. Se você quiser, você pode ligar o seu microfone. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estão me escutando? Sim, pode falar. Boa tarde. Eu tenho meus parabéns aí pela explicação. Obrigado. A questão da ordem ficou bem claro, a questão de registro em obra, mas eu tenho uma dúvida a respeito dos serviços que não são de obra. Por exemplo, realização de serviços de inspeção predial, elaboração de laudos, que a gente precisa ir no local, fazer as inspeções e tudo mais, mas propriamente dito não é uma obra. Esse tipo de serviço precisa também abrir o livro de ordem? Perfeito, Anderson. Obrigado pela sua pergunta. Sim, Anderson, precisa sim, porque você vai constituir um acervo técnico de uma atividade que você realiza de forma frequente. Então, se você elabora laudos, se você faz inspeções, se você faz instalações, primeiro passo é uma atividade técnica, então requer a ART. Então, você vai abrir a ART. E durante a elaboração de um estudo, de um relatório, de um laudo, você faz visitas. Então, essas visitas você vai lançar nas ocorrências do livro de ordem que você abriu após o registro da sua RT. Ao final, você terá, uma vez que você abriu o livro de ordem, a oportunidade de baixar a sua RT e você vai ter a opção de poder obter o ACAT daquele serviço que você prestou. Compreendeu? Compreendi. Obrigado. Nada, Anderson. Obrigado pela pergunta. Bem, já que não tem mais nenhuma dúvida, vamos encerrar o Capacita de hoje. Se alguém tiver mais dúvidas, viu, Luiz? Eles podem enviar para você pelo nosso WhatsApp, o 91 28 38 27. É só mandar a pergunta para lá. E eu gostaria também, antes de encerrar, só lembrando a todos que no dia 1º de outubro haverá eleições para escolher o presidente do Conselho, o presidente do CONFEA e os diretores da Mútua. O horário das 8 da manhã às 19 horas, isso em todas as inspetorias e aqui em Natal. Tá bom? Obrigada a todos, tenham uma boa tarde. Aneli, tem Pois não. o Gilson. O Gilson está querendo fazer uma pergunta. Boa tarde, Luiz Madruga. Boa tarde, Gilson. Só uma dúvida rapidinho. Você já falou, eu acompanhei desde o início, é rápido, é só para confirmar uma coisa. Eu fiz, por exemplo, tenho 2 projetos que eu fui contratado o ano passado, tá? E de levantamento, regularização de obra, enfim. E as 2 ARTs que eu fiz, dessas 2... Oi, seu Marisvaldo. Liga lá. As ARTs são desse ano. Só que eu já dei baixa. Vai dar certo. Você acha que dá na próxima semana? Então não tem como reabrir para fins de acervo. Fechou, abaixou, pediu baixa. Ele só pode amanhã. Gilson, obrigado pela sua pergunta. Gilson, é assim, a gente está discutindo isso internamente com a superintendência
E no seu caso, como você já baixou a RT, a superintendência ela orientou que, nesses casos, você abra um protocolo solicitando que seja retirada a baixa daquela RT. Então, quando a baixa dessa RT for retirada, você abre o livro de ordem, cadastra a ocorrência e pede uma nova baixa. Quando você pedir essa nova baixa, aí você vai ter o acervo disponível. Compreendeu, Gilson? Ok, porque foi no início do ano, então eu não tinha conhecimento desse livro de ordem. Perfeito, Gilson, a gente compreende isso. Apenas para acrescentar que a OBI está na bio do Instagram, então vocês podem também entrar em contato com a gente lá, ok? E pode ser pelo site também, o requerimento, pelo site do CREA. Tudo pelo site. Você entra no seu ambiente, Gilson, aí você abre um protocolo e você diz, olha, por desconhecimento, eu solicito que seja retirada a baixa das RTs tais, para que eu possa abrir o livro de ordem e obter o acervo. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gilson. Um abraço. Nélia, com você. Agora não tem mais não, né? Nenhuma pergunta. Mas de qualquer maneira, Luiz. Simval está aí. Simval está querendo fazer uma pergunta. Tem aonde? Já levantou a mão? Ele... Acho que saiu. Mas, Luiz, eu acho que as pessoas que tiverem mais alguma dúvida, elas podem entrar em contato com você naquele número que a gente já deu, o 9128-3827. É isso? E aí, eu queria agradecer mais uma vez essa disponibilidade que você sempre tem aqui com a gente no Capacita, né, para ajudar as pessoas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com o Luiz Madruga, nosso ouvidor, pelo nosso WhatsApp. E tenham todos uma boa tarde. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso direct do Instagram, que é o @CREARN. Tá bom? Uma boa tarde para todos. Tchau, Luiz. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, né? Obrigado a todos.